Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Estamos no PET, volume 4, semana 2, página 102. E hoje o tema da nossa aula é Patrimônio Histórico Cultural. Querido estudante, nesta semana continuaremos estudando sobre o patrimônio cultural. Breve apresentação. Patrimônios culturais, marcos da história e da memória. Importantes para a sociedade, os patrimônios culturais marcam a história e, a fim de manterem essa memória, devem ser preservados. Segundo a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Araraquara, Uniara, Maísa Fonseca de Almeida, patrimônio cultural é um tema ligado às construções antigas e seus pertences, objetos, práticas, tradições e rituais, e que nos remetem principalmente ao meio ambiente, a forma de o homem ocupar o território e a sua relação com o meio ambiente, seja urbano ou rural. O patrimônio pode ser considerado material ou imaterial. O material remete a algo construído, físico, tangível, como, por exemplo, em Araraquara, o Palacete das Rosas, a Igreja Matriz São Bento e a estação ferroviária. Já o imaterial está relacionado a práticas, tradições, meios de expressão, modos de fazer e rituais. Representa a forma de conexão, relação e expressão do homem com o território, com o coletivo, com a sociedade e com a cidade. Alguns exemplos são o samba, a capoeira, os rituais e festas religiosas, danças e etc. Atividades. Leia o texto com atenção e faça as questões de 1, 2 e 3. Patrimônio histórico cultural. Patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela cultura de uma sociedade e que, por sua importância cultural e científica, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. O patrimônio histórico material é o conjunto de bens materiais físicos que possuem importância histórica para a formação cultural da sociedade. Podem ser obras de arte, monumentos, cidades, prédios e conjuntos arquitetônicos, parques naturais e etc. Como patrimônio cultural imaterial, podem ser considerados os idiomas, o dialeto de cada local, a culinária, as festas populares, os rituais religiosos, os conjuntos dos ditos populares, dentre outros. Por Meriuzi Lara. Número 1. De acordo com o texto, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto letra A. Patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela cultura de determinada sociedade, que, devido à sua importância cultural e científica em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. B. O patrimônio histórico-cultural pode ser dividido em tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela cultura de determinada sociedade. C. O patrimônio histórico material é o conjunto de bens materiais físicos que possuem importância histórica para a formação cultural da sociedade. D. O patrimônio histórico imaterial podem ser considerados os idiomas, o dialeto de cada local, a culinária, as festas populares, os rituais religiosos, as construções, os conjuntos dos ditos populares. 2. Reescreva a alternativa falsa da questão anterior, tornando-a verdadeira. 3. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.
Então, vocês vão colocar letra A para tudo que for patrimônio cultural material e letra B para tudo que for patrimônio cultural imaterial. Nós temos obra de arte, conjuntos arquitetônicos, idiomas ou dialetos, culinária, ditos populares e monumentos. Leia, observe a tirinha abaixo, resolva as questões 4, 5 e 6. Não é um prédio antigo que arde em chamas. É nossa história, nosso patrimônio, nossa memória, cultura, educação, pesquisa, o nosso passado, o nosso futuro. 4. O patrimônio histórico destruído era, letra A, imaterial, pois se trata de um prédio. B. Imaterial, o prédio, pois se trata de aspectos culturais, não palpáveis, sem materialidade, que retratam parte da história de nosso país. C. Material e natural, pois se trata de um prédio. D. Material, pois se trata de um prédio. 5. Nas cenas retratadas na tirinha, o patrimônio histórico, letra A, foi preservado, B, foi destruído, C, foi reconstruído ou letra D, deixou de ser importante para a sociedade. 6. Releia. Não é só o prédio antigo que arde em chamas, é a nossa história, nosso patrimônio, nossa memória, cultura, educação, pesquisa, o nosso passado, o nosso futuro. Letra A. O que você entende da fala do personagem? B. Na sua fala, ele se refere a qual passado? C. Ele diz que junto com o prédio, o futuro também está em chamas. O que ele quis dizer com isso? 7. Agora registre, através de desenhos, um patrimônio cultural da sua cidade. Escreva seu nome e se ele pode ser classificado como material ou imaterial. Bons estudos e até a próxima aula!